Pessoal, até agora eu expliquei para vocês sobre a situação, as condições para que haja uma acumulação de cargos, empregos e funções, mas sempre partindo da ideia da atividade. O servidor está na ativa, está trabalhando. A pergunta é o seguinte: é possível realizar uma acumulação de aposentadorias ou então realizar uma acumulação de um servidor que já está aposentado com a remuneração da sua atividade? Aqui sempre eu vou utilizar a expressão remuneração para tratar do servidor que está trabalhando e provento para tratar do servidor que está aposentado. Além disso, no começo do curso, no começo dessa aula, eu comecei a passar para vocês que existem dois regimes, o regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social. Na verdade, na prática nós temos três regimes, porque haveria também um regime específico para os militares. Só que essa questão de regime específico para os militares nós não costumamos estudar quando falamos das atribuições gerais dos agentes públicos, porque é um tema muito, mas muito específico mesmo. Então por isso que eu não falei, nem comentei, nem vou comentar sobre ele. Só que a partir daqui, na parte de acumulação, eu sempre vou falar assim, ó, RPPS barra regime de militar, como se fosse uma coisa só, né, RPPS e regime de militar, com uma outra atividade. É isso que eu quero mostrar para vocês então. Então vamos lá, sempre que a gente fala então da acumulação, nós temos que entender a regra. Qual que é a regra quando nós falamos de regime de acumulação? A regra é simples, em regra, não pode ter acumulação. Ou seja, você não pode receber o provento e a remuneração do cargo público. Só que existem situações em que você poderia ter essa acumulação e nós vamos estudar daqui a pouco. Ou seja, aqui quando eu digo que não pode, eu quero dizer para vocês assim, ó, eu não posso receber dois proventos custeados pelo regime próprio de previdência social, ou custeado pelo regime dos militares. Não posso ter dois, eu só posso ter um apenas. Eu também não posso ter um provento, ou seja, eu já estou aposentado, e esse provento é custeado pelo regime próprio de previdência social ou pelo regime dos militares, e além disso, ainda receber a remuneração pelo exercício de um cargo público. Ou seja, eu não posso ter duas aposentadorias ou uma aposentadoria com uma atividade nativa. Isso eu não posso. Só que tem uma situação que não entra nessa vedação aqui, que a Constituição nem entra nesse detalhe, mas não é uma vedação. Segundo, a Constituição não proíbe, então eu posso dizer que eu posso perceber uma aposentadoria custeada pelo regime geral de previdência social, mais a remuneração do cargo público, ou ainda que seja custeada pelo regime geral de previdência social, mais uma remunerada pelo regime próprio de previdência social. Só o que não pode acontecer, que é uma coisa que a Constituição Federal veda expressamente, e aí já é um tema que foge um pouquinho do direito administrativo, mas eu só vou passar essa informação para vocês, que existe um negócio lá no artigo 201 da Constituição que fala do segurador facultativo. Sabe o que é o segurador facultativo? O segurador facultativo é aquela pessoa que trabalha aí na iniciativa privada, mas talvez ela não esteja trabalhando. Vamos pegar você como concurseiro. Vamos supor que você é um concurseiro que não está trabalhando, você só está estudando entre aspas. E você tem uma família, né, alguém que está bancando você enquanto você está estudando. Só que você está pensando também na sua aposentadoria. Ah, se eu não passar no concurso, se isso, aquilo. Aí você facultativamente abre lá a Previdência Social, o site da Previdência, e faz o recolhimento de uma guia e facultativamente paga mês a mês a sua Previdência. Isso a gente chama de segurador facultativo. É aquela pessoa que não está trabalhando, mas que mês a mês paga a sua previdência. O servidor público vinculado ao RPPS não pode ser segurador facultativo. Ou seja, eu não posso estar trabalhando no serviço público, recebendo a minha remuneração, pagando o regime próprio e por fora, sem ter outro trabalho, pagar o regime geral de previdência social para chegar lá no final e ter duas aposentadorias. Eu não posso fazer isso. Porém, se eu sou servidor efetivo e tenho um trabalho privado, necessariamente eu sou vinculado no serviço efetivo ao regime próprio de previdência social. E no trabalho privado,
ao regime geral de previdência social. Ou seja, eu tenho 2 trabalhos, um do próprio e um no geral. E aí eu recolho os 2 porque eu sou obrigado a recolher os 2. Veja como é diferente. Facultativamente eu não posso, mas trabalhando nos 2 eu posso. Consequentemente, se eu me aposentar lá no final, eu vou receber os 2. Por exemplo, eu sou professor na rede pública de ensino e professor na rede privada de ensino. Eu contribuo nos 2 e posso me aposentar nos 2, porque são 2 situações autônomas. Então eu posso ter RGPS mais remuneração ou RGPS mais RPPS. Eu posso ter um de cada um deles sem nenhum problema. Pois bem, agora eu quero saber a exceção dessa regra aqui que eu acabei de trazer para vocês. Qual que é a exceção dessa regra que eu vou trabalhar aqui com vocês? Ou eu vou colocar, na verdade, no plural, eu vou colocar assim, ó, exceções. Quando que você pode desempenhar e receber, né, provento com remuneração, por exemplo? Primeira situação, quando estiver tratando de cargo eletivo. O João se aposentou como servidor público e logo depois de se aposentar como servidor público, ele resolveu entrar para a política. Se filiou a um partido político, concorreu à eleição e foi eleito deputado federal. Aí a pergunta é, o deputado federal João pode continuar a perceber o provento do seu cargo público que ele já se aposentou? Sim, eu posso receber o subsídio do mandato letivo com o meu provento, porque é uma hipótese em que eu admito a acumulação. Segunda situação, cargo em comissão. Então vamos lá, mais um exemplo. Ana é médica na rede pública de ensino, na rede pública de saúde, no SUS. Ela foi lá e durante 30 e tantos anos foi médica, atendeu às condições constitucionais e se aposentou como médica, né, recebendo seus proventos do regime próprio de previdência social. Eis que o governador eleito convida a Ana para ser a sua secretária de saúde. É um cargo de provimento em comissão. Pode? Pode, porque cargo em comissão é possível desempenhar mesmo já tendo um cargo público, já estando aposentado em um cargo público de provimento efetivo, recebendo seus proventos. Terceira hipótese, quando você estiver tratando de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, ou seja, isso aqui já era possível de acumular se eu estivesse na ativa, então também é possível acumular se eu estou na inatividade. Por exemplo, eu sou professor em 2 cargos, um na rede pública e um na rede municipal, outro na rede estadual. Eu me aposentei no da rede pública, eu posso continuar na ativa na estadual? Posso. Depois de um tempo eu também me aposentei na estadual e vou ter provento e provento. Pode? Pode. Então eu poderia ter os 2 proventos, como eu também poderia ter o provento mais a remuneração. Por quê? Porque essa atividade era acumulável no momento em que eu estava na atividade. Então essa também é uma hipótese em que se permite que seja realizada a acumulação. Bom, aqui entra o dispositivo constitucional, mas eu vou tirar ele porque ele ficou trancado e também não nos interessa diretamente. Eu vou direto para a resolução de uma questão de prova. Indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à administração pública estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. À luz da Constituição Federal, o referido indivíduo, letra A, poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, assim como as respectivas remunerações. Eu vou voltar aqui e vou colocar para vocês uma outra regra. A regra que eu vou colocar aqui agora, para a gente já esclarecer e fechar tudo isso aqui, não é sobre acumulação de proventos e remuneração. Pode até riscar isso aqui. Nós vamos colocar aqui a regra da acumulação de mandato eletivo, que não necessariamente é a acumulação. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Eu quero trazer aqui para vocês algumas situações. Primeira situação que eu quero trazer é o seguinte: eu estou falando de um servidor público efetivo que está trabalhando, e esse servidor público efetivo foi eleito para ocupar um mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Quero falar aqui das situações das eleições. Então aqui eu estou falando de um mandato, e este mandato que eu estou falando, ele pode ser federal, por exemplo, deputado federal, ou pode ser estadual,
ou ainda pode ser distrital, no caso do DF. Nessa situação em que você é eleito, nesse caso, você será automaticamente afastado. Você será automaticamente afastado do cargo. E nesse caso aqui, a Constituição Federal só fala que você será afastado do cargo. Quer dizer o seguinte, você não tem direito nem de optar pela remuneração que você vai receber. Vamos supor que você é um servidor público que ganha 15 mil reais e você foi eleito deputado estadual para ganhar 13 mil reais. Você vai ganhar menos como deputado estadual? Sim, vai ganhar menos, porque você não pode escolher. Nesse caso em que você é eleito deputado para mandato federal, estadual ou distrital, você não tem direito de escolher e não pode acumular, nem se cogita acumulação. Você é afastado do cargo e não opta por nenhum deles. Agora vamos falar dos casos municipais. Quando nós falamos dos casos municipais, nós vamos ter o primeiro, que é o prefeito. O prefeito municipal, ele também não tem opção. Ele também será, ou melhor dizendo, não tem opção quanto à acumulação. Ele será afastado do cargo, mas além de ele ser afastado do cargo, ele vai ter o que a gente chama de direito de opção. Professor, o que é o direito de opção? Ele poderá optar pela remuneração ou subsídio que seja mais vantajoso ou mais vantajosa para ele. Por exemplo, eu fui eleito prefeito do meu município. O prefeito do meu município, o cargo de prefeito, ganha 15 mil reais. E o meu cargo público efetivo me paga 20 mil reais. Eu serei afastado do meu cargo, eu não posso acumular, eu não tenho esse direito de acumular, mas eu posso optar pela remuneração que me seja mais vantajosa. Então eu posso optar, nesse caso, por ficar com a remuneração do meu cargo efetivo, ganhando 20 mil, que seria o meu cargo efetivo, ao invés de ganhar 15 mil, que seria o subsídio pago ao prefeito municipal. Então o prefeito é afastado, mas tem direito de escolha. Quarta situação, ou terceira situação, melhor dizendo. A terceira situação trata do cabra que for eleito para o cargo de vereador. Quando você fala do camarada que foi eleito para o cargo de vereador, nós vamos ter duas situações. A primeira situação que eu vou colocar aqui é a situação em que é sem, eu vou colocar só assim, ó, compatibilidade de horários. O CH é compatibilidade de horários. Quando é sem compatibilidade de horários, você vai aplicar a ele a mesma regra do prefeito, ou seja, ele é afastado do seu cargo público, se ele quiser desempenhar a atividade de vereador, mas tem o direito de opção. Ele pode optar pela remuneração que seja mais vantajosa. Ele foi eleito para um mandato de vereador, suponha que o vereador ganha 5 mil reais, só que ele é um servidor ocupante de cargo público efetivo que paga 15 mil reais. Então, se não houver compatibilidade de horários, não houver como ele desempenhar as duas atribuições ao mesmo tempo, se houver como desempenhar as duas, ele faz as duas. E aí ganha os 5 mil de vereador e o 15 mil do cargo efetivo. Ganha os dois e faz os dois. Se não houver compatibilidade de horários, ele é afastado e tem o direito de optar por aquela que seja mais vantajosa. Eu já adiantei a regra, né? Eu já falei para vocês o seguinte: se, nesse caso aqui, nós estivermos diante de uma situação que é com compatibilidade de horários, nesse caso em que tem compatibilidade de horários, ele vai exercer os dois em regime de acumulação. Por que ele vai acumular? Porque ele pode desempenhar os dois nesse caso. E aí acumula as atribuições e, consequentemente, também vai acumular o pagamento pelo exercício dessas duas atribuições. Agora sim eu posso trazer a nossa questão de prova. A questão de prova fala para a gente o seguinte: indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à administração pública estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. À luz da Constituição, o referido indivíduo poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, assim como as respectivas remunerações, desde que haja compatibilidade de horários,
uma vez que não pode ser compulsoriamente afastado do exercício de cargo provido mediante concurso público. Olha, calma aí, segura essa daqui que a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos para a letra B. Poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários, uma vez que se trata de cargo público de médico, mas deverá optar por uma das remunerações. Opa, calma aí. O fato de ser cargo de médico, tanto faz. A Constituição não entrou no mérito de qual a natureza do cargo que está sendo desempenhada. Aqui é o fato de ele ter um cargo eletivo que permite a acumulação, né? Se for cargo de vereador especificamente. Então, o fato de ele ser médico, ele poderia ser qualquer outro cargo público que se fosse vereador, mas qualquer outro cargo, seria possível realizar a acumulação. Então, não é essa a explicação, sem falar que se ele está acumulando, ele recebe as duas remunerações. Letra C. Poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários, podendo perceber a remuneração de ambos, por se tratar de cargos vinculados ao mesmo ente da federação. Olha, ele vai receber a remuneração de ambos se ele optar pela acumulação, quando houver compatibilidade de horários, mas não é porque é do mesmo ente da federação. Poderiam ser cargos de entes distintos. Eu sou um cargo federal e fui eleito vereador, que é um cargo municipal, e mesmo assim eu poderia fazer a acumulação. Então está errado essa letra C. Não poderá acumular o exercício do cargo público com cargo eletivo, uma vez que é permitida a acumulação apenas no cargo de exercício de cargo público de professor. Pessoal, a natureza, o cargo público dele, nesse caso não influencia. O vereador pode acumular com qualquer outro cargo público, então não é esse caso. Letra E. Não poderá acumular o exercício do cargo público com cargo eletivo, devendo afastar-se do primeiro, caso pretenda exercer o mandato de deputado. Volta para cá e lê o enunciado da questão. Indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à administração estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. Opa, deputado estadual não pode acumular. Ele é afastado. Se fosse vereador, conforme eu expliquei em alguns outros momentos, ele poderia acumular. Deputado estadual não pode. Então, nesse caso, ele vai ser afastado e não tem direito de opção. Por isso que o gabarito é a alternativa E. Não poderá acumular o exercício do cargo público com mandato eletivo, devendo afastar-se do primeiro, caso pretenda assumir o mandato de deputado. A letra A, ela faria sentido se fosse vereador. E ainda assim, a gente sabe que é possível afastar compulsoriamente, caso ele resolva assumir em algumas condições. Então, por isso que essa A também estaria errada. E com isso nós podemos cravar a letra E como gabarito dessa questão. E com isso nós fechamos o tema acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Um grande abraço e até a próxima.